30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, chegamos ao 10º episódio do 30 Minutos de Botafogo, o podcast do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Para receber nosso programa semanalmente, assim que ele sair do forno, é só clicar em assinar aí no 30 Minutos de Botafogo em seu tocador favorito. Clica, segue e toda semana estamos aqui para 30 minutos, meia hora só sobre o alvinegro. Hoje vamos falar sobre Pedro Raul e Babi, juntos ou separados. Estamos gravando este podcast na manhã seguinte à derrota do Botafogo para o Grêmio, gol do Babi com uma assistência do Pedro Raul, 3-1 para o tricolor gaúcho. Eu sou Renan Damasceno e quem está sempre comigo aqui é Thales Machado, editor de esportes do Globo e Extra. Tudo bem, Thales? Opa, tudo bem, Renan? Seus desejos não foram atendidos, né? Na semana passada a gente observava que a gente estava com 9 episódios e só 2 gravados depois de vitórias do Botafogo. Voltamos a gravar depois de uma derrota do Botafogo, que também é coisa rara nesse Campeonato Brasileiro, né? Um time que empata bastante e perde pouco, mas ganha menos ainda, né? Poucas vitórias. Ontem eu pensei nisso. Falei, fizemos um programa sobre pessimismo. Só falta a gente ter agora 2 programas com vitória do Botafogo. Pois é. Mas teve uma vitória no meio do caminho aí, que o Botafogo ganhou 2 seguidas contra o Sport. Acho que, enfim, era uma derrota também no script essa contra o Grêmio, apesar do Grêmio não estar bem no Brasileiro. Mas hoje a gente escolheu um tema aqui para falar de 2 caras que jogaram juntos ontem, né? Vem jogando juntos de vez em quando, Pedro Raul e Matheus Babi. Mas antes da gente entrar no tema, deixa eu apresentar o nosso convidado. Toda semana tem um convidado aqui no 30 Minutos de Botafogo. Mais uma vez é um convidado amigo meu, tá parecendo o clube dos meus amigos isso aqui. Mas o que eu posso fazer? São caras que, além de botafoguenses, entendem muito de Botafogo, sabem falar bastante, tanto da paixão quanto do clube, quanto do que está acontecendo hoje no dia a dia. Hoje a gente está aqui com o Lucas Prata, o Caju, mais conhecido como Caju, você já deve conhecer ele aí, participações do Redação Sport TV. É também colunista da casa, mas não necessariamente do Jornal Globo, é colunista da revista Época, onde ele escreve sobre música. Lá ele fala sobre os Barões da Pisadinha, outros assuntos musicais. Aqui, se falar de música é para falar alguma coisa. Não tem funk ainda do Babi e do Pedro Raul, tem, Caju? Eu acho que não. Um abraço pra você. Satisfação imensa, amigos. Que legal estar aqui para falar dessa nossa cachaça que é o Botafogo. Thales, companheiro querido de muitas jornadas. Eu acho que hoje, pra mim, seria mais fácil começar o programa falando dos Barões da Pisadinha, o maior grupo musical do Brasil na atualidade, do que desse desempenho pífio do Botafogo ontem. Mas o Botafogo vinha de 2 bons resultados que inclusive trouxeram um temperinho de nada de otimismo para essa torcida forjada no pessimismo, mas ontem tudo desandou, né? E muito me preocupou, principalmente o desempenho do meio de campo sem Honda e depois do meio de campo com Honda, que entrou muito mal no segundo tempo. Mas isso a gente conversa no transcorrer do papo. Uma honra, amigos. Vamos nessa. Tá certo. Caju, então vou começar com uma pergunta que vai além do campo da bola, porque aqui a gente discute para além das 4 linhas. Daqui a pouco tem a participação do Mansur, ele fala mais de dentro do campo, mas essa aqui eu acho que você pode responder mais bem. O que é melhor? A simpatia de Matheus Babi ou a beleza de Pedro Raul? Pergunta difícil essa, hein? Mas eu fico com a simpatia do Babi, porque eu acho que o Babi tem uma coisa rara, extremamente subjetiva, difícil de dimensionar, que é um negócio chamado carisma. O Babi tem isso, o Pedro Raul nem tanto. Eu gosto muito do jeito menino que o Babi tem, principalmente na hora de dar entrevista. Ele ainda é um moleque em formação em termos de oratória, em termos de postura, mas em campo isso é diferente, né? Ele tem uma postura muito... Eu não vou colocar a palavra madura, mas até inteligente, por mais que ele saiba, ele tem a noção de suas limitações técnicas, como a gente viu ontem, né? Eu não gosto da posição que o Lazzaroni tá colocando ele pra jogar. Eu acho que o Botafogo perde muito com ele jogando de ponta. Ali o time tem que pensar, talvez no Guilherme Santos, talvez no Bruno Nazário quando voltar. Ali não é lugar pro Babi estar. Mas mesmo assim marcou um gol.
Então, eu acho, inclusive, que o gol é mais uma amostra de um jogador que sabe se posicionar na grande área e que tem uma coisa diferencial que a gente viu principalmente naquela derrota contra o Vasco, o jogo do Campeonato Brasileiro, que é uma capacidade de achar espaços para finalizar que poucos centroavantes conseguem. Também gosto do Pedro Raul, não só em campo, eu acho uma figura curiosa, o jovem paquerador, teve aquele áudio que circulou, que foi engraçado, que ninguém sabe se era fato ou fake, mas mesmo sendo fake, a gente imagina que a vida dele deve estar tranquila no Rio de Janeiro, bonitão, 20 e poucos anos, ganhando uma boa grana, o salário do Botafogo tá em dia, a fase deve estar maravilhosa, o cara deve estar voando aí pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas eu acho que os dois entregam uma coisa que o botafoguense não tinha há um bom tempo, entregam uma certa firmeza na centroavância. Odeio essa expressão, mas saiu. Coisa que a gente já tinha um tempinho que o Botafogo não apresentava, né? Tá certo, Caju. E tem aquela história, né? Beleza também depende de gol, né? O Pedro Raul, se passar muito tempo sem marcar, essa beleza toda aí desaparece. O Babi, que não é um cara feio de maneira alguma também, se marca muito gol, vai ficar cada vez mais bonito. Agora, o carisma, de sem fato, dúvida, com todas as histórias de Matheus Babi, com a pizza de Matheus Babi, já comentada nesse podcast, com o jeitão dele bem menino alegre, com ele dançando com a Samanta lá, esse carisma aquilo aí, foi demais. É difícil de alcançar, né? O próprio fato de ser um pirulitão, né? Um cara alto, magro e meio destrambelhado, mas ao mesmo tempo em campo não é tão destrambelhado assim, né? O que é curioso. Ele tem uma certa habilidade que é um pouco diferente, porque a gente não tá acostumado a ver jogadores daquele biotipo, né? Isso tudo alimenta esse personagem curiosíssimo que caiu na graça do público. Eu imagino que se a gente estivesse no estádio, Babi ia ser facilmente um dos caras com o nome mais gritado, caso as aglomerações estivessem sendo permitidas. O Pedro Raul, acho que a moçada ia pegar um pouquinho mais no pé, por mais que nessas últimas partidas ele não tenha tido um desempenho tão abaixo, né? Ontem sim, mas contra o Sport e contra o Palmeiras não foi abaixo, não. Fora que, só pra gente finalizar então essa parte da discussão, Matheus Babi é ídolo do América, né? Quem é ídolo do América hoje em dia merece tem todo o carisma do mundo, né? Porque já é complicado jogar no América, é complicado ser marcante, porque ele não tem tanto jogo assim. O América é um time com dificuldade de calendário. O Babi conseguiu jogar e marcar o nome dele num time que se a gente tá falando de carisma, a gente tem que sempre colocar o América aí no papo. Teve um camarada que viu eu subindo alguma coisa falando do Babi, que me mandou uma DM pra mim. Eu vi o Babi em Edson Passos, meu pai é América, e eu fui num jogo com ele ano passado ou ano retrasado, eu não me lembro certo quando ele jogou lá, mas enfim, rolou todo o cara mesmo não sendo Botafogo, o cara era flamenguista, mas o pai era americano e ele tá feliz de ver o Babi jogando no Botafogo por causa desse legado americano aí do Matheus. Muito bom. E o Babi jogou na América, né? Depois foi pro Macaé e agora chegou no Botafogo no meio desse ano. Até para situar quem tá ouvindo o nosso programa aqui, o Pedro Raul chegou ao Botafogo no começo do ano e o Babi chegou agora no meio da temporada depois de se destacar no Campeonato Carioca, principalmente na fase preliminar do Campeonato Carioca, quando foi um dos goleadores e ganhou o apelido de Babigol, depois Babi Show, enfim, e é essa figura que o torcedor do Botafogo vai descobrindo as nuances dentro de campo e fora do campo nos últimos meses. O Babi, depois que ele chegou, foram 18 jogos, marcou 5 gols, e o Pedro Raul, nesse período também, ele participou de 13 jogos, pós volta do futebol, durante a pandemia. O Pedro Raul fez 13 jogos e marcou 3 gols. Ô Thales, um depende mais do outro, um joga melhor com o outro. Como que a gente analisa essas duas figuras da centroavância do Botafogo, como diz o Caju aí, junto ou separado? A gente continuando um pouquinho nos números aqui, eu levantei pra gente ver, e aí eu levantei os números a partir do momento da estreia do Babi. A estreia do Babi é contra o glorioso Red Bull Bragantino, né? Na estreia do brasileiro. E é curioso uma coisa do Babi, né? O Babi é o típico jogador, se a gente pensa na história dele, se a gente pensar daqui a uns meses, a gente vai talvez confundir um pouco a história, pensar, o Babi começou ali como reserva do Botafogo, aí foi ganhando posição e acabou indo pro time titular. Não, o Babi praticamente começa no Botafogo como titular, né? Pela questão da Covid, né? O Pedro Raul teve Covid, e o Botafogo com um elenco muito limitado, ele foi jogado ali pro titular já no primeiro jogo. Eu lembro que quando saiu a primeira escalação na estreia do Botafogo brasileiro, justamente contra o Bragantino,
foi muita desconfiança, né? Porque era um moleque ali que tinha chegado do Macaé, ninguém sabia direito, ninguém imaginava que por exemplo, a gente estaria 10 semanas depois aqui gravando podcast do Botafogo, falando do Babi como um dos protagonistas do time, né? O Pedro Raul não, o Pedro Raul tinha feito um bom primeiro semestre, ou então o futebol antes da pandemia, ele tinha ido bem até então. Para mim era a grande revelação do Botafogo no ano, caiu um pouco de produção. Mas então, a partir do momento que a Babi estreia, a gente tem só com o Pedro Raul jogando, foram 4 jogos. 2 vitórias do Botafogo, 1 empate e 1 derrota, 58,3% de aproveitamento. Só o Babi jogando 1 vitória, 8 empates e 1 derrota. É bem menor o aproveitamento, é de 36,6%. Em 10 jogos é o dobro de jogos do Pedro Raul. E os dois jogando juntos foram 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O melhor aproveitamento é só com o Pedro Raul. E depois vem com os dois juntos. Mas eu acho que os números aí não falam, porque afinal de contas a gente não tá falando de vôlei de praia, né? Não é dupla, né? É o jogo, tem a defesa, tem tudo. Então acho que os números aí não ajudam tanta gente a entender o que fica melhor. Eu acho que tem duas coisas. O ideal seria que Pedro Raul ou Babi fossem titulares e o outro fosse ali uma boa sombra pro outro. A questão é a carência do elenco do Botafogo e o que vem acontecendo no meio da temporada que faz com que a gente acabe tendo que ter esse debate. Se é melhor jogar com um, se é melhor jogar com outro, isso seria normal, mas o debate talvez de falar, dá pra jogar com os dois juntos? É melhor jogar só com um? Isso que eu acho que o Botafogo, não só a gente aqui, como o Autuori tentou e o Lazzaroni tá tentando entender, né? Eu vou pegar a deixa aqui do Thales só pra opinar que eu acho que os dois não podem jogar juntos. A gente perde muito. Eu acho que o Babi ali jogando de ponta, ele fica preocupado demais em marcar e ele também tem a preocupação de armar. E ele não tem potência técnica para armar. Eu acho que tem que se ter ali, na medição de scout do clube, todo dia ali a noção de quem tá melhor para jogar de centroavante. E aí o Botafogo, eu acho que dessa última vaga que o Botafogo tem para inscrever jogador no campeonato, ele tem que buscar alguém de lado, porque senão as opções vão acabar sendo Juan, que não tá jogando nada, convenhamos, é um jogador muito imaturo, muito pouco, é um cara muito mais agoniado em campo, sem perspectiva de passe e com problemas de finalização claros. Um Guilherme Santos, que é esforçado, que ontem não jogou nessa posição, mas que é uma das opções, e o Nazário, que para mim é o melhor desses que eu citei, pode assumir esse lado do campo, mas a gente perde muito, a gente perde criatividade e a gente inclusive perde esse potencial de ser o homem matador que o Babi tem jogando ali, porque ele fica muito mais preocupado em outras coisas, que não é da função dele. Eu concordo contigo. Eu acho que o ideal, como eu disse mesmo, acho que o ideal do planejamento do elenco no começo do ano foi justamente esse, para que eles não jogassem juntos, né? Acho que o Babi chegou mesmo para ser um reserva ali do Pedro Raul e mostrou mais qualidade. E é isso, o Babi mostrou qualidade numa posição e talvez tenha caído de produção até nesses últimos jogos, justamente por ter que cumprir ali outra função mais pro lado do campo. E tem uma coisa também, né? São caras que estavam disputando posição, que estavam ali sabendo que se algum jogador, se o Kalu, por exemplo, começar a jogar bem, eles vão disputar a posição direita, e isso para formar uma dupla, talvez num elenco ali que esteja brigando por vaga, é uma situação complicada. Eu até brinquei em alguns jogos para trás aí no Twitter, falando que é impressionante que quando o Pedro Raul, independente se eles estão jogando juntos, se eles estão jogando separados, quando o Pedro Raul tá bem, o Babi tá mal. Quando o Babi tá bem, o Pedro Raul tá mal. Eu não lembro de um jogo que os dois conseguiram jogar bem. Você lembra disso, Caju? Tem algum momento assim, que os dois conseguiram realmente ir bem juntos ali? Eu não consigo lembrar e, ao mesmo tempo, eu não lembrei do Kalu. Pra você ver como o Kalu tá jogando mal. Eu citei o Juan, eu citei o Guilherme Santos, eu citei o Bruno Nazário e eu não citei o Kalu. O Kalu tá jogando muito abaixo. O Kalu teve 2 boas partidas. Na verdade, uma muito boa partida, que pra mim foi a estreia dele contra o Corinthians, e aquela entrada no segundo tempo na derrota
derrota contra o Vasco, que ele ainda dá aquele passe pro Babi. Uma partida que o Babi jogou muito bem. Mas desde então ele tá jogando de uma forma lenta. Muito botafoguense criou uma expectativa de velocidade ali que não vai encontrar nesse jogador. O PVC foi muito claro, inclusive, ontem na transmissão sobre essa questão dessa falsa impressão que o Kalu pode trazer, muito por causa do passado, de trazer uma certa velocidade, e ele não está entregando isso. Ele me parece desfocado, ele me parece entrando mal. Ontem ele foi mais uma partida, tudo bem que todo mundo que entrou mal, até o Honda, né? Não apresentou qualidade. Mas é curioso que diante dessa situação em que o ataque não funciona, e aí a gente pode falar de Babi, a gente pode falar de Pedro Raul jogando juntos, a gente pode falar do Guilherme Santos ontem, do Kalu entrando, daquela situação constrangedora que é o Lecaros, coitado, o Lecaros não tem a menor condição de jogar na primeira divisão do futebol brasileiro, com todo respeito ao profissional, mas ele não tem competência para estar ali, e ontem eu acho que ficou muito claro isso. Inclusive, era muito claro também, apesar dele ter tentado uma infiltração que quase ele tocou pro Kalu e não deu certo, ele ficou... era impressionante como ele aparecia e os jogadores não tocavam para ele. Falta confiança do elenco nele, inclusive. Mas, enfim, a gente vê essa situação de ataque tão confusa contra um time que ficou fechado porque estava com menos um e ainda achou um gol na desatenção na falta de foco do time, do Botafogo. E aí eu fico pensando nos jogos agora adiante, porque o Botafogo provavelmente vai pegar um Ceará fechado e um Goiás fechado, em que vai ter que sair para jogo. E aí qual vai ser essa circunstância? Como é que o Botafogo vai conseguir abrir espaço, criar, inventar? Jogando o futebol do segundo tempo de ontem, isso não vai acontecer não. São dois jogos perigosos que seriam... Se o Botafogo continuasse no astral do jogo do Sport, a gente até poderia pensar, podem ser partidas, entre muitas aspas, tranquilas para conseguir 6 pontos e ir para o segundo turno com uma certa tranquilidade naquela questão de pensar primeiro a meta dos 45 pontos. Mas diante do segundo tempo de ontem, me preocupa. E para falar um pouco sobre esse início do trabalho do Bruno Lazzaroni como técnico principal, né, porque ele já estava no grupo, e para falar desse jogo, dos últimos jogos, do Babi e Pedro Raul jogando junto ali contra o Grêmio, eu gostaria de chamar a participação muito especial do nosso colunista Carlos Eduardo Mansur, que toda semana está aqui com a gente no 30 Minutos de Botafogo, no quadro Fala Mansa. Olá, Renan, Thales, Caju, um abraço para vocês. Olha, o futebol não costuma admitir impossibilidades, regras que definam de maneira absoluta que é impossível que 2 jogadores convivam numa mesma equipe. É evidente que há determinadas características, e talvez seja, provavelmente é o caso de Pedro Raul e Matheus Babi, que elas exigem ajustes em torno desses jogadores, ou seja, compensações para que as características desses jogadores não desequilibrem o time e não deixem de gerar jogo ofensivo. Por exemplo, eles são um ótimo exemplo. Matheus Babi e Pedro Raul são um ótimo exemplo desse tipo de necessidade de ajuste. O Botafogo, por exemplo, venceu o Atlético Mineiro com os 2 em campo, num jogo em que se explorou a capacidade deles, pela estatura, de brigar pela primeira bola para que jogadores de velocidade atacassem o espaço pelos lados. Naquele dia o Botafogo ainda tinha, por exemplo, Luiz Fernando, Luiz Henrique no elenco, jogando pelo lado do campo. Os dois tentavam ganhar essa primeira bola, acionar os homens de lado contra uma defesa alta do Atlético. Essa é uma possibilidade. Em outros momentos, quando o Botafogo jogava com uma linha defensiva de 5 homens, o que naturalmente solta mais os alas, você teve o Babi partindo do lado direito, ocupando, fazendo a diagonal para a área, para que o corredor fosse ocupado pelo lateral, pelo ala direito, que se projetava mais naturalmente. E você teve também momentos de dificuldade, em que essa compensação nunca aconteceu. Esse último jogo do Botafogo é um ótimo exemplo. O Botafogo tinha já numa linha de 4 defensores, quando o apoio dos laterais em tese é um pouco mais contido, e o time acabava dependendo de entregar a profundidade pelo lado, muitas vezes ao Babi, e aí isso não vai acontecer porque não é a característica desse jogador. Então, Pedro Raul e Matheus Babi podem jogar juntos? Podem. Agora, o time precisa se adaptar às características especiais desses 2 jogadores para que você não fique, por exemplo, capenga de um lado do campo sem conseguir fazer as jogadas, com aproximação, com criação de triangulações pelo lado, com ultrapassagem de lateral, com a possibilidade de que o Babi saia da ponta e venha ocupar a área junto com o Pedro Raul, é perfeitamente possível que esses jogadores consigam coexistir. Um abraço para vocês e até a próxima.
Tá aí a participação do Carlos Eduardo Mansur. E, gente, para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas, para cornetar tanto a gente quanto o time do técnico Bruno Lazzaroni, use no Twitter a hashtag 30 Minutos Botafogo, 30 numeral, Minutos Botafogo, que as perguntas e observações farão parte do nosso próximo podcast. Ô Thales, o Caju comentou um pouquinho aí sobre a questão do Calu. Ele me fala, o que está acontecendo com o Marfinense nesse time do Botafogo, hein? Antes de falar do Calu responder a sua pergunta, só porque tem muitos episódios já, às vezes a gente esquece, muitos ouvintes novos chegando no 30 Minutos de Botafogo, sempre lembrar que a gente tem esse quadro aí do Mansur, que a gente estou falando muito bem do Botafogo, o Fala Mansa, né? Que Mansa é como a gente chama o Mansur aí na nossa redação, um apelido carinhoso. Então, Fala Mansa toca um forrozinho aí. Pra quem entende de música como o Caju, né? Tá falando aí de forró. Barões da Pisadinha ou Fala Mansa, o Caju? Cara, hoje o Barões da Pisadinha, por mais que eu tenha muito afeto pelo Fala Mansa, grande conjunto musical de forró paulista, né? Essa coisa específica que é o Fala Mansa. Mas o Barões da Pisadinha, ele tá dominando o meu coração de um jeito em que eu tô virando presidente de fã-clube, tamanha devoção. Inclusive escrevi sobre isso, fazendo meu jabá, escrevi. Se vocês quiserem entender o fenômeno da pisadinha, o que é esse fenômeno nordestino que tá se espalhando pelo Brasil inteiro e tá chegando no topo dos streamings, das plataformas de streaming, acessem a coluna da Época. Muito bom. Beleza. Então, já vou deixar um recado aí pra edição do nosso podcast e pra segurar também o nosso ouvinte até o final. Se você não conhece Barões da Pisadinha e ficou curioso, um trechinho aí, na hora que o Renan der tchau no nosso episódio de hoje, um trechinho de uma música aí do Barões da Pisadinha pra depois você buscar no Spotify. Mas só vale mudar depois de terminar aqui o 30 Minutos de Botafogo. Voltando então a Salomão Kalou, falando um pouquinho dele, é uma decepção, né? Eu acho que até agora, por mais que muita gente tivesse o pé atrás, que a contratação fosse também muito pelo marketing que ele traria o Botafogo e trouxe, até agora, ainda mais depois da estreia ali, como o Caju falou mais cedo aí, a estreia contra o Corinthians, marcou gol, e depois também um outro jogo ali que ele continuou bem. Até agora ele parece não entregar em campo, né? A gente evita falar, e eu tenho certeza absoluta que não é falta de vontade, nada, mas a impressão é de um momento ali que você vê um jogador que não se esforça muito em campo, mas eu acho que é uma questão física, né? Porque a habilidade ele tem, mas tem 35 anos, vai entrar daqui a pouco aí numa lista dos mais velhos a jogar do Botafogo, os 15 mais velhos daqui a pouco, pra gente ver o tamanho, o quanto ele já tá numa idade avançada, mas prometia mais, né? O Honda, por exemplo, que em um certo momento a gente estava um pouco mais desconfiado, tá entregando mais do que o Kalou nesse momento. E é isso, a gente tá discutindo Pedro Raul e Babi, justamente porque o Botafogo tem carências no elenco, né? Carências no elenco, por exemplo, um jogador que chega como o Kalou e não corresponde como esperado, o Luiz Fernando e o Luiz Henrique, que eram opções de velocidade, que já são parte do passado, o Botafogo, isso não volta mais. Lesão como o do Bruno Nazário, isso acaba obrigando que Matheus Babi e Pedro Raul jogando juntos acabe sendo uma opção que, enfim, que não é pouco usada, né? A gente viu isso, já são 5 jogos que eles acabaram tendo que começar jogando junto, né? Muitas vezes eles jogam junto porque um dos dois entra no segundo tempo. Então, assim, o Kalou é uma decepção e eu não consigo enxergar que ele vai conseguir entregar mais até o fim do ano. Não é mais uma questão de adaptação, eu não sei. Eu acho, eu inclusive, eu faço até uma meia-culpa. Em grupos de WhatsApp com o Thales, a gente discutia muito no começo do ano sobre quem poderia ser mais efetivo. Quer dizer, o Kalou apareceu depois, né? Mas eu tinha muitas discordâncias sobre a contratação do Honda, e que bom que a gente muda de opinião e hoje eu posso falar com tranquilidade. O Honda é o jogador mais importante do Botafogo hoje. A ausência dele ontem no primeiro tempo mostrou como o nosso meio de campo é muito mal inventivo. É um meio de campo muito pouco criativo. O Honda não melhorou tanto ontem porque ele tava cansado, cara. Saiu de Recife para Porto Alegre, uma viagem de 10 horas, depois de 2 jogos naquela intensidade que ele comandou o meio de campo do Botafogo. Então, há o desconto ontem. Mas é impressionante como o time muda de característica. O time deixa de ser esse buraco do meio de campo em que a bola sai da defesa pro ataque sem
sem quase nenhuma criatividade, para ser um time um pouco mais pensador. Já o Kalu, a única coisa que eu vou discordar, eu concordo com tudo do Thales, a única coisa que eu vou discordar é que eu ainda acho que em algumas partidas, entrando no segundo tempo, um achado, uma bola criativa, o Kalu pode ser útil, mas de resto, me preocupa demais. Mas ele não veio pra ser esse cara de entrar no segundo tempo, né? Ele veio pra ser titular do Botafogo, né? A ideia, eu acho que sempre foi essa, né? Eu não consigo enxergar isso. Consigo enxergar ele conseguir... Se a gente tá discutindo a opção que a gente já concordou aqui, que Pedro Raul e Babi não é o ideal, e é isso que vem sendo colocado nos jogos, inclusive nos jogos que o Botafogo ganhou, é complicado a gente achar que o Kalu vai melhorar da noite pro dia, como piorou também da noite pro dia, né? Mas ali foram poucos jogos, talvez foi uma primeira impressão boa que ficou, e assumir essa vaga de titular e deixar um dos dois no banco. Eu não consigo enxergar isso, pelo menos até o fim desse ano, não sei. E essa conversa toda, né, Thales e Caju, volta ao que a gente tem debatido praticamente em todos os 9 podcasts anteriores, quando a gente fala de momento de Botafogo, que é deficiências de elenco, né? Você não consegue mudar os jogadores de posição dentro de campo, assim, você não consegue avançar mais o Honda, porque ele tá fazendo um bom trabalho ali junto a essa primeira linha de criação, você não consegue jogar o Babi pra ponta, né? Então, assim, você tem várias deficiências ali. Quando você tá sem um jogador, igual o Bruno Nazário, você não consegue manter o time jogando na mesma pegada, porque você não tem jogadores, você não consegue ter um fluxo ali de jogadores que dê opções e que dê variedade ao Bruno Lazzaroni. E eu tô fazendo esse comentário até para entrar nessa última pergunta. Vocês acham que o Pedro Raul, que chegou no começo do ano, e o Babi no meio do ano, foram as melhores aquisições do Botafogo no ano em termos técnicos, não só em termos de nome, em termos de grife, como foi o Kalu e o Honda? São hoje os 2 principais jogadores que o Botafogo contratou no ano? Eu acho que o Honda foi uma contratação mais acertada, mas em termos de busca ao mercado, de ida ao mercado, acho que sim, porque o Pedro Raul chegou do Atlético Goianiense, acho que pelo que ele demonstrou, principalmente na primeira metade da temporada, mostrou ser um jogador que merecia propostas de outros clubes que, com certeza, teriam um aporte financeiro melhor do que o Botafogo teve. Então, acho que foi um golaço, assim, dentro do Botafogo, dessa diretoria do Botafogo, contrata tanto jogador ruim, né? Alguns tem que dar certo, não é possível, né? E o Pedro Raul deu, como foi o Babi também. O Babi foi um destaque ali do Macaé no Campeonato Carioca. Eu acho que para todos os jogadores que chegam de times pequenos, sempre causa aquela... O Botafogo tem um histórico de jogadores que vêm de Madureira, times menores do Carioca, e que chegam no Botafogo e não fazem absolutamente nada, né? A torcida vai lembrar aqui do glorioso Adriano Felício, há 13 anos. Adriano Felício jogava muito no Volta Redonda, acabava com jogos do Volta Redonda em 2006 ou 2007, chegou no Botafogo, passou anos sem marcar um gol, não conseguia nada. E o Botafogo identificou um jogador que apesar de novo, já maduro para atuar numa competição difícil como é o Campeonato Brasileiro. Então acredito que sim, assim, e visando o mercado também, acho que o Botafogo tem a ganhar ainda aí alguma coisa com Pedro Raul e Babi. Eu concordo com o Thales, acho que a melhor contratação foi o Honda, mas diante desse jeito de contratar em baciada que o Botafogo fez, principalmente no começo do ano, em que trouxe Barrandegui, Juan Renato, Louco Cortez, figuras, muitas delas que nem mais no clube estão. O Pedro Raul, inclusive o Pedro Raul, quando chegou, ele chegou nesse bolo, né? Quem é esse? Beleza, fez uma boa temporada na segunda divisão, mas parecia mais um nesse catado que também soava quase que como um menu de empresário, né? O empresário chega ali, ó, eu tenho esses jogadores aqui, vocês querem? O Botafogo fala, quero. Aí do nada surge um com alguma perspectiva. E que bom que surgiu, que foi o Pedro Raul, e como o Thales falou, o Pedro Raul pode ser vendido, o Pedro Raul pode render
render coisas pro Botafogo futuramente. E o Babi é o achado do Carioca que 1 em 10 dá certo. Eu não me lembro qual teria sido o último. Talvez o Lindoso teria tido um sucesso, porque o Lindoso veio do Madureira, nesse mesmo aspecto. O Babi é parecido com isso, e o Babi é atacante, né? Então, isso ainda fortalece a relação com o torcedor. Mas eu acho que foram as duas, talvez. Colocaria o Nazário ali também, mas mesmo assim o Nazário não entrega a efetividade tão grande quanto esses dois. Sabe um que não deu certo no Botafogo, mas que se tivesse no Botafogo hoje, pelo que vem desempenhando? Thiago Galhardo. Thiago Galhardo já fez um Carioca, chegou no Botafogo vindo de clube pequeno, não jogou nada no Botafogo, né? E aí rodou. Nada. Foi parar jogou no Vasco também, foi parar no Inter agora, artilheiro do campeonato. O Lindoso, que você falou, ele tinha tido uma pequena passagem não dando certo no Fluminense, né? Ele foi pro Madureira, foi pro Fluminense um tempo, e aí voltou depois, acho que passou pro futebol português, jogou no Criciúma, voltou pro Madureira, e aí no Botafogo deu certo, foi parar no Inter também. O Inter com as crias boas do Madureira todo. Gente, é isso. Estamos aqui na reta final do nosso podcast. Vamos entrar agora nos acréscimos, que é aquele momento que a gente faz o palpite e avaliação dos próximos jogos do Botafogo. E Thales e Caju, temos aí pela frente Goiás pelo Brasileiro e Cuiabá pela Copa do Brasil. Um duelo que todo cuidado é pouco pelo histórico do Botafogo. Esses dois jogos, Thales, como que tá o Botafogo? É complicado. O Botafogo tem que fazer, no caso da Copa do Brasil, não é diretamente ponto, mas eu acho que o Botafogo tem a obrigação de fazer 6 pontos. Obrigação é sempre complicado, né? Mas o Botafogo pode e deve fazer 6 pontos nesses dois jogos, porque a Copa do Brasil é muito importante, a classificação para as quartas de final já seria mais do que o clube esperava financeiramente com a Copa do Brasil. E o Goiás é o lanterna do campeonato, é uma briga direta ali. O Botafogo, apesar de ter saído da zona de rebaixamento, ele ainda está muito próximo ali, com times com elencos melhores que o do Botafogo rondando a zona também. Mas você sabe muito bem, meu palpite aqui é baseado na superstição. Eu nunca falo que o Botafogo vai fazer 6 pontos. E quando eu falei, o Botafogo acabou perdendo os 2 jogos. Então, já são 3 jogos sem empate, né? Eu vou colocar que o Botafogo empata os 2. Vamos lá, Caju. Eu raramente sou otimista com o Botafogo e, como bem vocês conversaram no último programa com o Dudu Samento, os botafoguenses que estão sendo otimistas preservem esse direito que o botafoguense tem de ser pessimista. Vocês tem noção do como isso é formador de caráter, não só para a nossa relação com o futebol, mas para a vida. Mas eu acho que por questão de necessidade absurda, o Botafogo tem que ganhar os 2 jogos são em casa, vai ser aquele 1-0 difícil, complicado, uma bola achada, aquele desespero, aquela coisa de se ajoelhar em casa para rezar, mas eu acho que o Botafogo ganha os 2 jogos por placar mínimo. Tá certo. O Cuiabá, que é uma das melhores equipes da Série B do Brasileiro aí, é um dos favoritos, inclusive, para voltar e para chegar à elite do futebol no próximo ano. Gente, é isso. Tempo esgotado do nosso 10º 30 Minutos de Botafogo, o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida alvinegra. Nessa conversa a gente conta com os convidados e a equipe de esportes do Jornal Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análise de qualidade todos os dias. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões com a hashtag 30 Minutos Botafogo, 30 numeral Minutos Botafogo, porque suas perguntas e observações nos ajudam a formular as pautas dos nossos programas. Gente, é isso. Caju, muito obrigado. Espero você aqui outras vezes, não para falar só de Botafogo, mas para falar de música e para, enfim, trazer aí as novidades pra gente aí, igual o Barões da Pisadinha, que vai encerrar esse programa. Estou ansioso por este momento. Satisfação, amigos, um prazer, me coloco à disposição para sempre que vocês quiserem. Falar do Botafogo é um prazer, na verdade em 97% das vezes é aquele desprazer que tem aquela dosezinha de sorriso no rosto, mas é nossa paixão, então me coloco à disposição para vocês. Tá certo, os nossos ouvintes te leem na época e pelas redes sociais também, né? @LPFortes no Twitter. Tá certo. E Thales, muito obrigado. Semana que vem estamos aqui de volta, né? Valeu, Renan. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. E só deixa aí pro Caju escolher qual a música dos Barões da Pisadinha que vai tocar aqui agora no final do programa. A música que vai tocar é Tá Rocheda. Então está aí, Tá Rocheda,
A edição deste podcast é de Matheus Corrêa, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até a próxima, tchau e sobe o som. Sumiu, quando fui procurar com outro cara, ela sumiu, tá rocheda. Tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. Tá rocheda, tô nem vendo, pode crer, você merece 30 minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro.